intercorrência que vocês tiverem, por favor, me avisa, tá bom? Para eu não perder ninguém, tá? Então, vamos lá. Gente, a aula de hoje é intitulada Quimioterapia antimicrobiana e os mecanismos de resistência associados a essa quimioterapia. O que acontece, pessoal? Quando a gente fala sobre quimioterapia, a primeira coisa que a gente pensa é o tratamento oncológico, é o tratamento de câncer. A gente nunca atrela a quimioterapia a outros tipos de tratamentos ou outros tipos de fármaco. Mas, na verdade, esse é um conceito um pouco deturpado e a gente vai falar um pouquinho sobre essas terminologias. Os mecanismos de resistência são justamente os mecanismos que o próprio micro-organismo acaba desenvolvendo para driblar essa capacidade que os antimicrobianos têm de controlar o seu crescimento, tanto em vivo quanto in vitro. Então, essa aula ela está dividida em 4 tópicos principais. O tópico 1 vai falar sobre as generalidades sobre os antimicrobianos, tá? Aspectos gerais sobre antimicrobianos de diversas ações e de diversos alvos. Depois a gente vai falar especificamente sobre os tipos e as ações desses antimicrobianos e vamos falar no tópico 3 sobre os antibacterianos, que é o foco dessa primeira parte da nossa, do nosso módulo, quando se trata de microbiologia. A professora Elba, que ficou responsável pela parte de farmacologia nesse módulo, vai entrar em mais detalhes com vocês. Tem aulas mais específicas sobre diferentes tipos de antimicrobianos, tá? Temos também, por último, o tópico falando sobre os mecanismos de resistência, por que eles ocorrem e o que a gente pode fazer para diminuir os danos causados pela resistência microbiana. Uma frase que eu gosto muito, pessoal, é essa de que o acaso favorece as mentes preparadas. Por que eu digo isso, né? Por que Louis Pasteur falou sobre isso? Porque o que acontece é que o descobrimento dos antimicrobianos iniciou-se por descobertas onde não estavam, vamos dizer assim, esperando descobrir esses antimicrobianos e essas capacidades e moléculas de controlarem o surgimento de micro-organismos, ou desenvolvimento, ou crescimento, enfim. Então, o acaso aconteceu, mas os cientistas, os médicos, os pesquisadores que estavam ali tratando sobre aquele fenômeno acabaram entendendo e vendo que aquilo ali se tratava de um antibiótico, aquilo ali se tratava de um sanitizante, e aí o acaso favoreceu as pessoas que são preparadas. Então, a sorte é a união das pessoas que estão preparadas com as possibilidades da vida, né? Nem sempre é sorte. Na verdade, não acredito muito em sorte, não. Acredito mais em pessoas preparadas nos momentos certos. Então, vamos lá. O início, pessoal, eu vou falar sobre a era de ouro da microbiologia. Foi nessa época que o acaso bateu forte, né? Foi nessa época que o acaso bateu na porta das pessoas que estavam preparadas. Então, aqui a gente tem a era de ouro, a idade de ouro da microbiologia. De meados de 1800, né? 1850 até 1920, 1930, a gente tem o desenvolvimento de muitas pesquisas e descobertas na área da microbiologia. E eu queria levar aqui em conta, principalmente, aquilo que diz respeito a descobrimento de antimicrobianos. Um dos primeiros a descobrirem produtos químicos que eram capazes de inibir ou matar o crescimento de micro-organismos foi Ehrlich. Não sei se chama Ehrlich ou se é Ehrlich, não sei. Esse nome aí, desse rapaz. Ele é considerado o pai da quimioterapia. Por que o pai da quimioterapia? Porque ele conseguiu, vamos dizer assim, descobrir que existiam
produtos químicos, compostos químicos, que eram capazes de controlar a sífilis. E aí isso foi muito famoso, né? Isso foi demonstrado aí depois como sendo um dos primeiros antimicrobianos existentes. E ele desenvolveu o que se chamava antigamente de bala mágica, projétil mágico, que era capaz de matar o micro-organismo, mas não era capaz de causar danos tão extensivos à pessoa que estava tomando remédio, que é o paciente. Então, os antimicrobianos são conhecidos como os projéteis mágicos, as balas mágicas, porque parece que eles adivinham quais são as células que eles vão atuar, mas na verdade eles não estão adivinhando, não, né? Na verdade, existem sítios de ligação específicos, existem alvos específicos, só que nessa época não se entendia muito bem. E aí, outro marco muito importante, isso aí é o primeiro antimicrobiano, tá? Não estou falando do primeiro antibiótico, que a gente vai ver que há uma diferença. O primeiro antibiótico que foi descoberto, que também foi sem querer querendo, foi a penicilina. A penicilina foi descoberta, tem algumas bibliografias que falam em 1928, outras falam em 1929, mas eu vou assumir aqui 1928, por Alexander Fleming, que ficou mundialmente famoso por ter descoberto esse antimicrobiano. Como foi que aconteceu? Ele era um microbiologista, estava trabalhando, e aí ele estava trabalhando com uma cultura de estafilococos. E ele percebeu que a cultura que ele estava trabalhando contaminou um fungo. E ele viu, essa placa aqui não está muito legal, vou jogar fora. Não funcionou. Porque sempre acontece, quando a gente está trabalhando em microbiologia, às vezes contamina a placa com uma coisa que a gente não está estudando. Ainda mais naquela época que não tinha quase nada de meios de biossegurança para impedir contaminação. Então, observando essa placa que vocês estão vendo, essa placa supostamente é a placa original, tá? Por que eu digo supostamente? Porque a gente lida com tanta inverdade na nossa vida, né? Mas supostamente essa é a placa original daquela época, de 1922. 1928. Daí, percebam, nessa partezinha onde tem uma placa maior, é um fungo crescendo. O fungo, ele não cresce, os fungos filamentosos, né? Eles não crescem em colôniazinhas, eles crescem geralmente no micélio mais espesso. Então, esse fungo, ele estava crescendo, percebam, e uma parte da placa estavam crescendo os estafilococos. E num espaço entre o fungo e os estafilococos, tem uma área que os estafilococos não conseguiram crescer muito bem. Ou seja, perto daquele fungo, aquelas bactérias elas não estavam conseguindo crescer da mesma forma que distante. Elas estavam sendo lisadas. Então, ele ficou olhando para aquela placa. Dizem as más línguas que, na verdade, quem percebeu isso foi o técnico do laboratório colega dele, que percebeu isso, né? Tem esses babados aí, mas quem ganhou os créditos foi ele. Ele ficou olhando, e aí, por quê? Por que está tendo essa inibição? O que é que esse fungo produz que faz com que outros micro-organismos não consigam crescer perto dele? E aí, esses foram os primeiros achados que baseiam hoje as técnicas de suscetibilidade microbiana, para a gente saber se um micro-organismo consegue produzir algo que inibe o crescimento de outro. Isso é um antibiótico, certo? Então, percebam, depois da descoberta da penicilina, que foi algo muito importante no período da Segunda Guerra Mundial, né? Foi um marco na Segunda Guerra Mundial. Tá mudo, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tô ouvindo normal, professora. Beleza, obrigada. Então, como eu estava falando, na Segunda Guerra Mundial, a gente teve um boom aí de utilização, porque guerra tem muito ferido, tem muito ferimento para tratar, e com o advento da penicilina foi muito mais fácil transpor a essa guerra, principalmente os Estados Unidos passarem por essa guerra, porque eles tinham essa arma muito importante, que era o antibiótico.
E aí muitas das feridas foram tratadas com penicilina, tá, gente? Aqui é um quadro que eu trago para vocês, falando da produção anual mundial de antibióticos e de uso de antibióticos, né? Percebam nesse gráfico de pizza que a gente tem muitos beta-lactâmicos, na verdade, um pouco mais que a metade, que são, a penicilina é um beta-lactâmico, e a gente tem outras classes de antimicrobianos também, como fluoroquinolonas e macrolídeos também. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nessa figura é mais na parte da legenda, que tem dizendo assim, estima-se que cerca de 10 mil toneladas de agentes antimicrobianos são fabricadas anualmente no mundo todo, né? É muito antimicrobiano, e a gente está falando só de antimicrobiano, a gente não está falando de todos os fármacos, né? Então é bastante. Ao passo que a gente tem, nesse outro gráfico, o surgimento da resistência aos fármacos antimicrobianos, de alguns patógenos. Então, percebam, a penicilina ela foi descoberta já quase em 1930. Em 1950, começaram a surgir as linhagens que eram resistentes a diversos antimicrobianos, começando aí por Staphylococcus aureus, que é boca de confusão, né? E nós temos aí, se vocês perceberem, tem alguns desses que tem um asteriscozinho, não sei se dá para vocês verem. Mas esses que têm um asteriscozinho indicam que dessas espécies, algumas linhagens, elas não são tratadas com nenhum antimicrobiano produzido hoje em dia. Então, de todas as classes e todos os tipos que a gente tem, sintéticos, naturais, semissintéticos, existem bactérias que não têm cura. Se você ficar doente dela, você não tem como matar aquele micro-organismo. Ah, professora, mas a pessoa sobrevive? Pode até sobreviver, mas aí a gente trabalha estimulando o sistema imune dela e não tentando matar o micro-organismo, porque matar o micro-organismo não vai conseguir, né? Porque o processo de doença, ele envolve não só o antibiótico, o antimicrobiano em si, mas sim as defesas nos corpos, adaptarem, tudo aqui. Então, dá-se condições à pessoa de ela lutar contra contra o micro-organismo e aí existe sucesso, né? Mas a gente precisa evitar o surgimento dessas linhagens o máximo que a gente puder. E aí a gente vai vendo ao longo dessa apresentação como é que a gente poderia fazer isso. Tá bom, pessoal? Agora, eu vou passar de sessão e vou começar a falar sobre os tipos de antimicrobianos e as suas ações, tá? Essa primeira parte foi mais uma parte introdutória, para a gente entender um pouquinho sobre esses antimicrobianos. Como eu falei para vocês, o termo quimioterapia, ele é um termo que ele é usado massivamente na prática oncológica, mas quimioterapia, na verdade, é a utilização de qualquer substância química para o tratamento de uma condição física ou uma doença. Então, praticamente, os fármacos que a gente toma, os fármacos químicos, a gente está fazendo uma quimioterapia, certo? Então, os antimicrobianos são os quimioterápicos utilizados para inibir o crescimento ou eliminar as formas de vida microbianas. E os antibióticos são uma parte desses antimicrobianos que são produzidos por outros micro-organismos. Então, o antibiótico, ele é produzido por outro micro-organismo, como no caso da penicilina, e consegue inibir outro micro-organismo. Isso é um antibiótico. Um antimicrobiano pode ser um antibiótico, como pode ser um antimicrobiano de origem química. Não tem um micro-organismo produzindo aquilo ali, certo? Deu para entender a diferença? E aí tem aquela frase bem batida, que é: todos os antibióticos são antimicrobianos, mas nem todos os antimicrobianos são antibióticos, porque existem alguns antimicrobianos que não são de origem natural, eles são sintéticos. Professora, a senhora pode repetir, por favor, a diferença? Porque Sim, eu tenho uma interrupção aqui. Obrigada. sem problema. Ó, veja só. A gente tem aqui 3 termos principais.
quimioterapia, antimicrobianos e antibióticos. A quimioterapia é a utilização de qualquer produto, qualquer composto químico para tratar uma doença ou uma infecção. Seja essa doença fisiológica, seja essa doença infecciosa, não interessa. Os antimicrobianos são a classe de compostos que são utilizados para inibir o crescimento ou eliminar as formas de vida microbianas. E os antibióticos são a classe de antimicrobianos que são produzidos por outros micro-organismos. Então, lá na plaquinha de Fleming, tinha um fungo, esse fungo produzia um composto que inibia uma bactéria. Então, era um micro-organismo produzindo algo que inibia outro micro-organismo. Isso é um antibiótico. Um antimicrobiano não necessariamente é um antibiótico. Porque um antimicrobiano pode ser um antimicrobiano sintético. Como é o caso... Isso, exatamente, Clara. Como é o caso daquele primeiro que a gente viu para o tratamento da sífilis. Ali era um composto químico, não era um composto de origem natural. Deu para entender? Acho que sim, né? Beleza. Qualquer coisa, vocês pedem para eu voltar. Então, esse velho jargão, né? Todos os antibióticos são antimicrobianos, mas nem todo antimicrobiano é um antibiótico. E aí temos algumas outras terminologias que são importantes, porque vocês vão acabar vendo isso no momento da terapêutica, vocês vão acabar vendo isso nos casos de tutoria. Então, quando a gente usa o sufixo cida, bactericida, fungicida, esses que têm o cida no final, isso quer dizer que aquele antimicrobiano, ele consegue matar a célula, ele elimina a comunidade microbiana, ele consegue eliminar aquele micro-organismo. Quando a gente tem o sufixo estático, ele não necessariamente consegue matar, mas ele inibe o crescimento daquela colônia. Daquela colônia não, daquela comunidade. Quando usar cada um? Depende do estado do paciente. Pode-se utilizar algum bacteriostático no paciente? Pode, desde que o sistema imune dele tenha plenas condições de lutar contra aquele micro-organismo. Caso ele esteja com alguma leucopenia ou com alguma imunossupressão, não é indicada a utilização de bacteriostáticos, de fungistáticos, ou, enfim, de outro tipo de antimicrobiano que só faça parar o crescimento e não elimine aquela comunidade microbiana. Existem também os antibióticos de amplo espectro e de espectro estreito. Os de amplo espectro, eles afetam diferentes grupos microbianos e conseguem afetar tanto gram-positivos e gram-negativos. Vocês sabem que a constituição de parede celular das gram-positivas e gram-negativas é diferente. E a gente vai ver isso com mais detalhes no nosso segundo bloco de aulas, que vai ser a parte prática. Então, vocês vão ver na prática como é que a gente consegue diferenciar por coloração. Mas, pela aula que a gente já teve, a aula passada, vocês conseguem entender que há uma diferença de constituição muito, muito forte, né? Uma diferença bem gritante. Então, por isso, alguns antimicrobianos, eles conseguem ter ação só com gram-negativas, só com gram-positivas, ou com nenhuma dessas duas, só com álcool-ácido resistentes, que são os antimicrobianos que não têm a mesma parede celular, produzem outra parede celular de outros compostos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, é importante que a gente saiba que existem antibióticos e antimicrobianos que são de amplo espectro, como tem os de estreito espectro. E aí, a necessidade... Prof, você pode ficar novamente, porque... Deixa eu abrir aqui. Prof, você pode explicar novamente o porquê que os com sufixo estático são contraindicados para imunossuprimidos? Sim. O que é que acontece? Quando ele é estático, ele não consegue eliminar aquela comunidade bacteriana.
microbiana, enfim. Ele só consegue fazer com que ela pare de crescer. O micro-organismo ele não consegue se desenvolver mais, mas ele não causa uma ação que mata, ele só estaciona. Então, se o indivíduo for imunossuprimido e não tiver condições das próprias células começarem a agir no sentido de neutralizar aquela infecção, ela vai continuar se alastrando, por mais que esteja sob a ação do bacteriostático. Caso esse indivíduo esteja com plenas condições de as células imunes chegarem lá e fazerem todo o papel de apresentação de antígeno, de fagocitose, tudo direitinho, aí consegue eliminar, porque meio que ele vai parando o crescimento e aquela comunidade ela vai crescendo bem mais devagar, só um ou outro que vão crescendo um pouquinho mais rápido, mas a comunidade em si ela é acalmada, ela é cessada, para dar tempo do sistema imune ter fôlego de chegar lá e eliminar tudo. Agora, se o sistema imune ele não tiver essas condições, então ela vai ficar lá só parada. À medida que você parar de tomar um antimicrobiano, ela vai continuar crescendo de toda forma. Deu para entender, Lícia? Joia. Professora? Sim, pode falar. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida em relação ao estágio e o SIDA. No caso, a senhora falou que depende do estado do paciente, certo? Como a senhora acabou de falar do estágio também. Então, no caso, a gente pode dizer que necessariamente o SIDA ele vai ter uma toxicidade maior que o estático? Depende. Geralmente, os bactericidas, eles não têm tanta toxicidade para a gente, geralmente, tá, gente? Eles não têm porque os alvos moleculares deles são muito diferentes dos nossos. Geralmente, a célula procariótica é muito diferente da célula eucariótica. E os alvos moleculares para as bactérias, eles são muito diferentes. Muito, muito. São moléculas que nem a gente tem. Então, a gente nem é afetado. Mas quando a gente passa para antifúngicos, antiprotozoáricos, aí o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque eles também têm células eucarióticas, que nem as nossas. Então, geralmente, os alvos moleculares, eles são muito próximos. Aí a gente tem uma toxicidade maior. Mas isso não quer dizer que o bactericida ele não tem um nível de toxicidade, porque a gente sabe que, coitado, nosso fígadozinho, né, já passa por tanto perrengue, e a gente colocando antibiótico para cima dele, para ele metabolizar aquilo. Então, de certa forma, vai ter algum nível, nem que seja traço de toxicidade. Mas não necessariamente os SIDA vão ter mais toxicidade do que o estático. Não necessariamente. Não obrigatoriamente. Tá bom, gente? Tá certo, professora. Obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal, aqui? Se não, eu vou passar. Tá bom? E aí eu vou passar a bola para vocês. Acabei de falar, né? Como funcionam essas balas mágicas, né? Que são os antimicrobianos. Como é possível um antimicrobiano atingir os micro-organismos, mas não as células humanas, propriamente? É justamente por isso. Porque a nossa constituição celular e a nossa constituição metabólica é diferente das dos outros micro-organismos. Mas isso fica um pouco mais estreito quando a gente fala sobre células eucarióticas, protozoários da vida, os fungos da vida, que aí eles têm estruturas muito parecidas com as nossas. Mas por isso que o antibiótico ele afeta apenas aquela célula microbiana, porque ele tem alvos específicos para ela. E é por isso também que alguns micro-organismos têm essa capacidade de, vamos dizer assim, mudar a sua constituição de parede, assumir uma camada limosa, alguma coisa assim, para que haja drible do sistema imune e dos alvos moleculares desses fármacos, porque eles vão bem atrás de substâncias específicas, em lugares específicos, para que o nosso corpo não sofra tanto. Agora, é claro que tem aquele nível de toxicidade que a gente sempre vai ter. Aqui, são alguns lugares básicos que vão haver a ação dos antimicrobianos. Eles vão agir, gente, principalmente em estrutura, na estrutura desse micro-organismo, para mantê-lo vivo, né? O que é que mantém esse micro-organismo vivo em termos estruturais?
Ou o que é que mantém esses micro-organismos vivos em termos de metabolismo? Então, os antimicrobianos vão nesses fatores. Então, quais são os fatores básicos? Síntese de parede celular, inibe a síntese de parede celular, causa lesão na membrana. Ui! Desculpa. Lembrando que a membrana é logo abaixo da parede celular. Inibição da síntese de ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA. Porque o que acontece? Se a gente não tem ácidos nucleicos, a gente não consegue produzir as moléculas de vida daquele micro-organismo. E como eu disse na aula passada, o micro-organismo ele é só ele. Ele não é várias células, ele só é uma célula. Então, ele precisa daquela quantidade X de moléculas para sobreviver. Ele precisa de um pouquinho de lipídio, de um pouquinho de carboidrato, de um pouquinho de proteína. E a receita para a produção dessas moléculas está lá no DNA. Se ele não conseguir fazer replicação, ele não vai conseguir se dividir, ele não vai conseguir produzir as coisas que ele precisa, e aí ele vai morrer. Da mesma forma, RNA. Quando falo de lesão de membrana e de parede celular, a gente fala principalmente de estrutura. A célula única, pessoal, ela, por mais que seja única e frágil, ela promove uma proteção do conteúdo intracelular. Se a gente tem a ruptura dessa membrana, se a gente tem a não formação da síntese, a não formação da parede celular, a gente tem uma disrupção, pode haver a provocação da formação de poros, pode ser que essa célula não forme a camada completa de peptídeo glicano e perca todo o seu conteúdo intracelular, e aí, perdendo o conteúdo intracelular, ela perde ela, porque é como se fosse uma bexiga cheia de coisas dentro. Se você furar aquela bexiga, não tem mais bexiga, né? Outra coisa, outro alvo, né? A inibição da síntese de proteínas. Como eu falei para vocês, as proteínas, elas são de grande importância para esses micro-organismos, porque conferem a eles estrutura, né, e funções metabólicas muito importantes. Então, se ele não tem mais as proteínas de estrutura e não tem mais como produzir, né, certas proteínas, então vai entrar, a célula não vai conseguir sobreviver e morre. Além disso, temos a inibição da síntese enzimática. Então, o micro-organismo, ele tem todo um arcabouço enzimático, ele tem todo um conjunto de enzimas que são necessárias para ele sobreviver. Se a gente consegue interferir nessas enzimas que são vitais, a gente consegue eliminar esses micro-organismos, certo? E aí, com o passar da aula, vocês vão vendo e cada classe de antimicrobiano, ela corresponde a um tipo de ação dessa. A gente pode classificar os antimicrobianos pelos tipos de ações, pelas classes, e dentro daquela classe a gente tem diferentes alvos, e assim sucessivamente, tá? E agora a gente vai ver quais são as características de um bom antimicrobiano. O que é importante quando há formulação de um antimicrobiano para que ele seja utilizado? Primeiro, ele precisa combater o micro-organismo, mas será tóxico para a pessoa que está ingerindo, que é o paciente. Não deve causar nenhum tipo de alergia e deve ser estável, tanto em forma, quando ele for, né, armazenado, em forma líquida ou em forma mais sólida. Ele deve permanecer dentro do organismo suficientemente para que o organismo consiga, de fato, utilizá-lo no tecido específico que precisa ser utilizado e deve agir no corpo antes que o micro-organismo sofra mutação, porque a gente sabe que a coisa mais fácil é o micro-organismo sofrer mutação, por isso que a gente tem as resistências. Ele precisa ser acessível economicamente, porque tem que levar em conta esse fator também, principalmente se a gente estiver trabalhando no âmbito das pessoas que estão à margem da sociedade, muitas delas não têm condições, então existem fármacos de diferentes preços. Dentre aqueles mais baratos, existem aqueles de amplo espectro, de espectro restrito, então tem que haver um cuidado na hora da prescrição. E tem que ser eco-friendly, porque eco-friendly é amigável ao meio ambiente, né? Não ser apenas atóxico para o paciente, mas também na sua produção e no seu
descarte também não ser tão tóxico. Só que é quase impossível a gente bater todas essas metas aí. Muitos antimicrobianos, eles são tóxicos, como a gente já falou aqui. Muitas pessoas desenvolvem alergia, tem gente que tem alergia à penicilina, por exemplo, e alguns são extremamente frágeis, instáveis, às vezes tem liberação mais rápida no corpo. Pronto, claro, exatamente. Então, não é todo antimicrobiano que vai dar certo com todas as pessoas. Mas hoje a gente tem outras alternativas, claro, graças a Deus, né? Eu também sou muito alérgica a muitos fármacos. Eu ainda não desenvolvi alergia a nenhum antimicrobiano, mas, né, vou ficar calada que é melhor. E aí, pessoal, vocês, enquanto médicos em formação, vocês vão ter aí, para facilitar, né, um pouco mais didático, vocês vão ter aí uma série, um leque de possibilidades quando o paciente chegar até vocês. Então, uma vez eu levei a minha filha para o postinho, porque ela estava chorando muito, com febre, muita febre, e ela estava com a boca toda manchada de branco, várias placas brancas, e eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer. É isso mesmo, Michelle, exatamente. E aí, o que é que acontece? Cheguei lá no postinho, e aí o médico perguntou: o que é que ela tem? Ela tá com febre, tá chorando muito, não tá querendo comer, não tá querendo nada, tá muito enjoada. E logo, assim, ela tinha meses ainda, ela não tinha um ano. E eu, mãe de primeira viagem, desesperada, né? Quem nunca? Tenho certeza que tem várias mães aqui que também ficariam bem desesperadas. E aí cheguei lá, muito triste, não tinha conseguido a minha pediatra, né? A pediatra da minha bebê, estava muito cheia, eu já estava me desesperando. E aí cheguei lá, ele fez uma anamnese, foi ver, e ele percebeu que a minha filha, além de estar com uma faringite, ela estava com placas de cândida na boca. Então, ele teve que prescrever 2 antimicrobianos diferentes. Um para inibir o crescimento, eliminar o crescimento, exatamente, do fungo, Candida albicans, muito provavelmente, e para eliminar o crescimento da bactéria que estava habitando a garganta da bebê. Então, ele utilizou 2 frentes. Ele utilizou um antifúngico e um antibacteriano. Então, vocês, enquanto médicos, vocês vão se deparar com essas situações também. Porque na minha cabeça, no meu desespero, eu pensava que aquilo ali estava se detendo só as manifestações que eu conseguia ver da boca. Mas não, depois que ele olhou a gargantinha dela, ele foi perceber que existiam também placas de pus. Então, quando vocês forem atender, vocês vão ter que ter essa sapiência de indicar qual é o melhor medicamento, porque é por falta desse cuidado, não só do médico, mas de toda a comunidade, que a gente tem o desenvolvimento das superbactérias hoje. Porque o uso indiscriminado desses antimicrobianos, tanto na terapêutica, quanto em outros espaços, como na agropecuária. Então, isso acaba gerando comunidades microbianas mais selecionadas e mais resistentes aos antimicrobianos que a gente tem hoje. Tá bom? E aí, vou falar um pouquinho, antes de falar dos antimicrobianos, que é o nosso foco, vou falar um pouquinho dos antifúngicos, dos antiprotozoários e dos antivirais, tá? Os mecanismos principais dos antifúngicos, que vão combater os funguinhos lá, eles podem se ligar aos esteróis da membrana celular, que esses esteróis, eles são muito característicos, eles são bastante fortes, na verdade. A nistatina e a anfotericina B. Melhorou, gente? Ainda tá travado? Joia. Vocês perderam alguma coisa? 30 segundos últimos só, professor. Tá certo. Então, vocês viram essa parte do que eu falei da minha filha, ela blá blá blá. Agora eu ia começar os antifúngicos. Parou aqui quando eu ia começar? Foi nos esteroides, professora. Perfeito, tá bom.
Como eu estava dizendo, os esteróis, eles são compostos que eles são comuns, tanto às células fúngicas, quanto algumas células de parasitas, quanto nossas células. Então, como é um composto orgânico que ele é comum, acaba sendo um pouco mais tóxico para nós também. O exemplo é a valenistatina e a anfotericina B. Quem nunca, né? Isso aí é muito fácil de se conseguir, por essa preocupação. Tanto eles se ligam a esses esteróis, quanto eles interferem na síntese desses esteróis, como é o caso do clotrimazol e do miconazol. Aí eu vou começar a falar devagar, viu? Porque eu não sei falar esses nomes ligeiros, não. Vou falar devagarzinho. E também bloqueio tanto da divisão celular, da mitose ou da síntese de ácidos nucleicos, como é o caso da griselfulvina. Então, vocês vão ver isso com muito mais detalhes. Vai ter uma aula só sobre isso com a professora Elba, um pouquinho mais lá na frente. Então, como eu falei para vocês, porque geralmente os agentes antifúngicos são mais tóxicos ao paciente, porque nós temos moléculas em comum e essas moléculas são alvo. Então, por isso que eles acabam sendo mais tóxicos para nós. A mesma coisa ocorre com agentes antiprotozoários. Eles trabalham inibindo a síntese de DNA e RNA, como exemplo a cloroquina, e no metabolismo geral do protozoário, como o metronidazol, que é muito comum. Então, esses fungos e protozoários, eles são eucariontes. E nós, os alvos moleculares são muito similares aos nossos. Por isso que a gente tem essa toxicidade aumentada em relação aos outros bacterianos. E aqui a gente tem algumas ações de alguns agentes antivirais, tá? Eu não sei se está dando para ver direitinho. Eu mandei já o slide pronto para vocês podem olhar com mais detalhes depois. Mas o que é que eu quero mostrar com essa figura? Que o vírus, para ele sobreviver, ele precisa de uma célula, correto? Ele não consegue sobreviver fora dela por muito tempo. Ele precisa estar sempre se reproduzindo e tal. E ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, o que é que se pensa? Vamos desenvolver medicamentos que consigam inibir alguma parte do ciclo de replicação desse vírus. Hoje, os cientistas estão procurando um medicamento que consiga interferir em uma dessas partes aqui do coronavírus, tá? Então, onde é que são os alvos possíveis? Primeiro, no reconhecimento desse micro-organismo na célula-alvo, porque os vírus, eles têm um tropismo, né? Alguns vírus são do trato respiratório, outros vírus são de outras regiões. E aí, para cada região dessa, eles têm uma ligação no receptor específico. Então, se conseguir inibir esse reconhecimento ou essa união, já melhora um pouco. Temos também aqueles que impedem a penetração, temos aqueles que impedem a perda do invólucro viral para que ele desenvolva outros vírus, que inibem a transcrição do vírus, que inibem a replicação do vírus, que inibem a síntese de proteína, porque o vírus, quando entra na nossa célula, ele quer fazer mais dele. Ele quer criar mais soldadinhos para continuar aí sobrevivendo. A meta é sobreviver. Então, ele vai criar as partes dele, que é basicamente DNA, proteína, e assim vai. Então, todas as moléculas que ele precisar, ele vai produzir. Então, os alvos também são todas essas etapas metabólicas. E aí, a liberação também, a fusão de membrana, a germinação. Então, para cada um dessas etapas, existem alvos moleculares diferentes. Dos antimicrobianos, os antivirais são os mais novos, entre aspas, que foram desenvolvidos frente aos outros, né? Que a gente vem falando aqui. E, como vocês podem ver, ainda tem muitas doenças virais que ainda não tem cura. E a nossa, vamos dizer assim, a nossa proteção principal, quando a gente tem isso, é a imunização. Nem todos. Isso. Ele tem uma taxa de mutação muito grande, porque as nossas células, principalmente nossas células humanas, elas têm enzimas de reparo de mutações. Apesar de
os humanos sofrerem bastante mutação, porque nós temos outros agentes externos, né? Mas a nossa célula é todo o tempo ajeitando ali. Colocou uma basinha errada, ela vai lá, ei, vamos ajeitar aqui, aí vai, troca por uma certa. É todo o tempo a biologia molecular acompanhando. Esses agentes aqui, não. Eles não têm um mecanismo de reparo. Então, eles sempre estão produzindo uma partezinha diferente. E essas partezinhas são principalmente os epítopos, que as pessoas usam para desenvolver novas vacinas. Então, o vírus da gripe, a gente precisa tomar todo ano. Por quê? Porque tomou hoje, daqui a 12 meses não é mais o mesmo vírus, já é outro. É por isso que tem que estar sempre produzindo novas vacinas para cepas novas e assim sucessivamente. Por isso é tão difícil desenvolver a vacina do corona. Sim. Existe algum vírus que ele tenha uma formatação, digamos, não sei nem se o termo é esse, mas assim, que ele tenha uma certa estabilidade maior do que outros, essa capacidade de mutação dele seja menor? Sim. Uhum. Tô tossindo no ouvido de vocês, desculpa, gente. Sim, existem vírus que eles são mais estáveis. Geralmente, vírus de RNA são mais instáveis. O HIV, por exemplo, ele é mais instável. Por isso também a dificuldade de desenvolver vacinas a partir desses micro-organismos. Mas existem, sim, aqueles que conseguem ter mais estabilidade e existem aqueles que são muito instáveis. O HIV e o vírus da gripe são 2 exemplos de vírus bastante instáveis. Mas isso não tem uma regra específica. Mas sim, existem uns mais, outros menos. Acho que ficou tudo ok até agora, né, pessoal? Essa figura que eu trago para vocês é só para a gente observar o espectro de ação antimicrobiana. Valeu, Rafa. O espectro de ação antimicrobiana, que existem uns que se aplicam apenas para os fungos, existem uns que se aplicam às bactérias, mas a gente vai ver que existem conformações de parede celular diferentes. O coronavírus, eu não sei se eu diria que ele é totalmente instável, mas assim como qualquer outro vírus, ele tem várias cepas dele mesmo. E para cada região do planeta que ele vai, ele se adapta diferentemente. Então, eu não diria, não tenho essa certeza de dizer para vocês que ele é um vírus instável, mas eu diria que essa capacidade dele de contaminar outros espaços, de ser muito dispersoide, assim, faz com que ele seja de difícil tratamento e de difícil elucidação de vacinas. Mas o problema de demorar a vacina mesmo é porque para a gente elaborar uma vacina, a gente precisa de muitos testes antes, né? É por isso que está demorando um pouco, que na verdade nem está demorando tanto assim. Mas eu tenho fé que vai dar certo. Então, como eu estava falando aqui, a gente tem essas bactérias, onde a gente pode classificá-las em gram-positivas, gram-negativas, e ainda tem as micobactérias que não fazem parte, que são alcoócido resistentes, elas não coram muito bem coloração de grão. Então, elas têm constituições diferentes, e para cada constituição dessa, a gente vai ter diferentes tipos de antimicrobianos. Existem as parasitas obrigatórias. Valeu, Cláudia. Existem as parasitas obrigatórias. O que é que acontece? Tanto as clamídias como as rickétsias, elas são micro-organismos, são bactérias que elas vivem dentro de células, então é mais difícil tratá-las. Por quê? Porque está dentro das nossas células. Então, o fármaco tem que achar um meio de chegar lá dentro e afetá-las. As tetraciclinas conseguem. E também temos os fármacos que são especiais apenas para vírus. Então, vocês vejam que alguns fármacos eles perpassam, mas a gente tem mais isso quando a gente fala de bactérias. Quando a gente fala de eucariotos e de vírus, principalmente fungos e vírus, a gente tem vamos dizer assim, os blocos de fármacos com aquele espectro mais fechado entre essas classes. Esse aqui só serve para vírus, esse aqui só serve para eucarioto. Já as bactérias, como existem diferentes tipos de bactérias que ficam dentro e fora da célula, que tem constituição de parede diferente, aí a gente tem esses fármacos que servem para uma, mas não servem para outra, e assim vai. Certo? Isso é comum.
Imagino a responsabilidade de vocês quando forem prescrever isso, né? Mas até lá vocês já vão estar craques. Aqui a gente está só respirando os novos ares, né? A gente está só entendendo de uma forma bem superficial como é que tudo isso ocorre, tá bom? Agora vamos ver as ações dos antibacterianos, que é o foco da nossa aula. Percebam, pessoal, aqui estão os alvos dos principais agentes antimicrobianos, antibacterianos, na verdade, conhecidos. Percebam só. Vou aumentar aqui o meu zoom para eu conseguir ver melhor para falar para vocês. Vou começar do metabolismo do ácido fólico e vou assim, tá? Então, primeiro, que é esse amarelinho, metabolismo do ácido fólico. Existem alguns fármacos que impedem que o ácido fólico seja metabolizado pelo micro-organismo. Nós fazemos a acepção de ácido fólico pela alimentação. Os micro-organismos, eles conseguem, né, metabolizar esse ácido fólico. Então, alguns fármacos, como as sulfas, as sulfonamidas e a trimetropina, eles vão impedir a metabolização desse ácido fólico. Mas alguns micro-organismos já começaram a desenvolver resistência e começaram a conseguir captar ácido fólico já pronto do meio ambiente. Então, o micro-organismo, a comunidade microbiana como um todo, ela sempre arranja uma forma de sobreviver. Então, já vai desenvolvendo a resistência. Temos aqueles que interferem na síntese de parede. Temos aqui um grupo com diferentes tipos. As principais que a gente sempre estuda e que sempre vai vir nos livros com mais detalhes vão ser as penicilinas e as cefalosporinas, mas também tem os carbapenêmicos, a vancomicina também vai ajudar bastante, principalmente em conjugação com outros antimicrobianos, e assim a bacitracina também, então outros bem importantes. Quando a gente fala de ácidos nucleicos, a gente vai ter aquelas que interferem no DNA e no RNA, em diferentes estágios. Aquelas que impedem o desenovelamento do DNA, impedindo que ele seja super torcido, né? Que agem ali na DNA girase, que eu falei bem por alto na última aula, existem fármacos que agem naquela DNA girase, impedindo que o DNA abra. E aí não abre o DNA, não há produção de novos DNAs, não há produção de novas moléculas e a célula entra em morte. Então, as quinolonas, elas têm essa ação, né? São bastante já estudadas por terem essa ação. Temos também o fator de elongação do RNA, que quem vai agir nisso é a actinomicina, de actinomycetes, né? Temos também a RNA polimerase, que pode ser influenciada pela rifampicina, dentre outros fármacos. E também, saindo um pouquinho de ácido nucleico propriamente dito, a gente tem aqueles antimicrobianos que conseguem interferir na síntese de proteínas, de diferentes maneiras. Inibindo a subunidade 50S, que é essa primeirinha, vamos fingir que esse ribossomo é um cupcake. A parte de cima é a subunidade 50S, a parte de baixo é a subunidade 30S. Então, existem antimicrobianos que se ligam a partes dessas diferentes, inibindo a síntese de outras proteínas. E como falei para vocês, proteína é vida. Não tem proteína, a célula acaba morrendo. Então, aí tem a listagem que vocês estão vendo, a síntese de proteínas em relação a inibidores de 50S. Nós temos uns que são bem conhecidos, como os macrolídeos, clorafenicol, clindamicina, que são muito conhecidos. Em relação às 30S, temos as famosas tetraciclinas, streptomicinas, gentamicina, kanamicina, entre outros. Quando a gente fala de síntese em relação a RNA transportador, existem algumas
moléculas que inibem a ação do RNA transportador. E aí, isso não quer dizer, pessoal, que vá parar de produzir proteínas. Existem alguns que levam à produção só de uma proteína, ou leva à produção de muita proteína. Aí a célula vai desregulando o metabolismo. Aí, nessas de RNA transportador, temos a mupirocina e a puromicina. Um nome bem esquisito, né? E também temos outras que estão relacionadas à biossíntese de lipídio também. Então, vocês vejam que tem muitos tipos de antimicrobianos, cada um com um alvo específico diferente. Mas mesmo tendo esse vasto leque de possibilidades, claro que as células conseguem desenvolver saídas. Temos a Pseudomonas aeruginosa aí, que não nos deixa mentir, que tem vários fatores de virulência. Temos S. aureus também, que tem muitos fatores de virulência diferentes. Então, ao passo que a gente tem as comunidades microbianas se adaptando, nós não estamos acompanhando em termos de desenvolvimento de medicamentos. Mesmo que hajam programas de pós-graduação focados só nisso, a gente ainda não tem. Então, aqui eu vou falar para vocês sobre algumas das principais classes de agentes antibacterianos. Isso fique bem claro. Nós não vamos conseguir ver todas nessa aula. Vocês ainda vão ver essa parte de farmacologia bem esmiuçadinha lá em terapêutica. Vocês ainda vão ver nesse módulo com a professora Elba, com mais detalhes. Aqui é só para a gente entender um pouquinho, para quando a gente for lá para a aula de suscetibilidade lá no laboratório virtual, que a gente possa fazer direitinho, tá bom? Só para a gente dar uma ilustrada. As penicilinas são as mais famosas, né? São fármacos que são chamados beta-lactâmicos. Por que beta-lactâmicos? Porque eles têm esse anel beta-lactâmico aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver meu cursorzinho mexendo assim. Mas esse anelzinho beta-lactâmico, ele está aqui e beleza, claro. E essa penicilina, ela consegue interferir na síntese de parede celular bacteriana, principalmente as proteínas de ligação à penicilina. Vai impedir aí a ligação daquele arcabouço lá da parede celular, de peptidoglicano. Vai impedir que aqueles peptidoglicanos eles se juntem direitinho e vão influenciar principalmente naquela fase onde está se formando o septo entre duas células, como eu falei na aula anterior. Então, eles têm efeito máximo nessas bactérias que estão em processo de divisão e são bactericidas. Tem ação principalmente em cocos gram-positivos, em bacilos gram-positivos, cocos gram-negativos e bacilos anaeróbicos e espiroquitas. Então, tem até um espectro aí interessante. Como eu falei para vocês, existem as penicilinas naturais e existem as penicilinas semissintéticas, e aí vão sendo utilizados outros arranjos bioquímicos aí, orgânicos, para que essas penicilinas tenham outras ações ou ações aumentadas, ou consigam se livrar aí de fatores de neutralização, que são as beta-lactamases, que os micro-organismos começaram a produzir enzimas que quebram esse anel beta-lactâmico. Você acredita? Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Beleza. Temos também as tão famosas cefalosporinas, que também são beta-lactâmicos, interferem também na síntese de parede celular e que são bactericidas. Essas cefalosporinas têm diferentes gerações, né, que foram sendo desenvolvidas. As de primeira geração geralmente são bastante eficientes para gram-positivas, as de segunda geração para gram-negativas, as de terceira geração são um pouco mais eficientes ainda para outros tipos de gram-negativas, e as de quarta geração de gram-positivas e gram-negativas. Elas são bem parecidas aí, a cefalosporina e a penicilina, porque ambas têm aqueles anéis, né? Mas
de certa forma, tem padrões. Eu acredito que sim. Eu tenho que dar uma olhadinha, mas eu posso olhar depois, mas acredito que sim, viu? Deixa eu anotar aqui. Benzetacil. Professora? Eu achei a Sim, penicilina sim. G, benzetacil. Sim, pode falar. Com licença. Professora, então, normalmente, quem tem alergia à penicilina pode ser que tenha devido a esse anel, né? Pode ser que tenha a cefaloflurina ou não? Ou não tem nada a ver? Depende de a que você tem alergia. Se é algo relacionado a esses pontos que são comuns ou não. Mas pode ser que sim, é possível. Porque a alergia pode ser modulada, né? Entendi, certo. Aí, no caso, só um alergologista, né, para fazer o exame, enfim, ele identificaria quais pontos, né? Obrigada, Isso. professora. Beleza. Vamos para frente. Temos também as tetraciclinas, que elas são de amplo espectro, e elas, diferentemente dos outros que a gente viu até agora, que são mais de parede, as tetraciclinas, elas atuam em nível ribossomal, e elas têm uma ação bacteriostática, e não bactericida, tá? É um antimicrobiano bacteriostático. Exemplo, a tetraciclina, a oxitetraciclina, a clortetraciclina, e assim vai. Eles têm um espectro de ação vasto, incluindo, como eu disse para vocês, tem mostrando naquela figura, as clamídias e rickétsias, que são parasitas intracelulares, né, bactérias intracelulares. E essas tetraciclinas, um ponto interessante é que elas estão encontradas no aditivo de rações animais, de aves, para que essas aves não adoeçam. E aí, tem aquela, a gente vai no supermercado, né, tem aqueles nuggets para crianças, aí tem aves criadas sem antibiótico. Por quê? Porque tem todo esse apelo ecológico, nesse quesito, porque quanto mais antibiótico a gente usa, quanto mais antibiótico a gente consome, maior é a probabilidade de as comunidades bacterianas desenvolverem resistência. Certo? Então, o uso massivo de antimicrobianos na área da pecuária, na área do agronegócio, precisa também ter uma vigilância maior, porque isso também está impulsionando o desenvolvimento de micro-organismos mais selecionados, mais resistentes. E como nós vivemos em contato com animais, nós nos alimentamos desses animais, nós estamos sempre suscetíveis a uma série de contaminações através dos alimentos, através do contato com o animal, isso pode se tornar um problema para nós humanos. Temos também os aminoglicosídicos, que eles também são de amplo espectro, atuam na inibição da síntese proteica e, diferentemente do anterior, são bactericidas. Exemplo, streptomicina, neomicina e gentamicina. São bastante eficientes para neutralização de gram-negativas e estafilococcus aureus, porém não é eficaz contra os micro-organismos aeróbicos, como anaeróbicos, na verdade, como os clostridiums da vida, certo? Os clostridios têm bastante importância clínica, a gente vai ter bem mais lá para frente. Temos também, pessoal, os macrolídeos. Inibe a síntese proteica também, mas ele tem uma característica muito peculiar, é que em altas doses ele é bactericida, né, essa classe de antimicrobianos, e em baixas doses, bacteriostático. Existe isso também. Às vezes, um fármaco, dependendo da dosagem, ele pode ter essas ações diferentes. Por isso que quando a gente vai fazer assim, quando eu falo assim, é porque às vezes eu me empolgo, né? Vou falar um pouquinho mais devagar. Então, esses macrolídeos, eles são um exemplo clássico de que o mesmo fármaco, eles podem ter ações diferentes, tanto bactericida quanto bacteriostática, dependendo da concentração em que eles estão. Pronto.
Bactericida, sim, Jorge, eu vou explicar. Bactericida é quando há a eliminação e morte celular. Morreu. Bacteriostático, aquela comunidade microbiana, ela não consegue mais crescer, ela não consegue evoluir, ela não consegue se desenvolver. Mas isso não quer dizer que haja morte daquela célula. Ou seja, não tem uma lise celular que vai estourar aquela célula. Não, não é assim. O metabolismo daquela célula, ela fica, entendeu? Ela fica meio dormente. Então, alguns antimicrobianos, eles conseguem ser os dois. Isso, exatamente. Ah, entendeu? Então, alguns conseguem ser os dois, dependendo da dosagem. Por isso que quando a gente vai fazer, eu estou falando de jeito de novo. Por isso que quando a gente vai fazer o teste de moléculas bioativas novas, no meu mestrado a gente pegou um óleo essencial aí de uma planta, da caatinga, e a gente foi testar se ela tinha capacidade de inibir células que sejam habitantes da cavidade oral, cariogênicas, enfim, a gente trabalhava com isso. E daí a gente fazia a concentração inibitória mínima, a concentração bactericida mínima, 1000 MBC, para saber se há uma inibição e se essa inibição ela é de cunho bacteriostático ou de bactericida. A gente vai ver esses termos com mais detalhes quando a gente tiver a nossa aula. Vai ter a aula do laboratório de hoje, a próxima aula que a gente vai falar sobre suscetibilidade a antimicrobianos. A gente vai falar bem direitinho dessas medidas. Os macrolídeos, pessoal, eles têm capacidade de neutralizar gram-positivas, algumas gram-negativas, e tem um amplo espectro que diz respeito, porque elas também conseguem atingir clamídias, micoplasma também, que já é chato, o micoplasma ele já não tem a mesma conformação, ele já não é do mesmo jeito, ele também fica dentro de célula, então dá um pouco mais de trabalho, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E exemplos, eritromicina, azitromicina e claritromicina. Quem nunca tomou um astro, né? Ou então deu um astro para criança. Aí ela, a azitromicina. Bombando. E a próxima que eu trouxe para vocês, levando em conta que não tem só essas, tá, pessoal? Mas eu trouxe as que eu acredito que são mais representativas do todo. As fluoroquinolonas, que atuam na inibição da síntese de DNA, tem amplo espectro, inclusive contra Pseudomonas aeruginosa, que é um babado. Quando a gente chegar lá em Pseudomonas aeruginosa, vocês vão ver que tudo elas inventam para eliminar esses antimicrobianos de dentro dela. E bactérias entéricas também. Exemplo, ciprofloxacino, levofloxacino, quem nunca, né? Também muito comum aí de ser prescrito na galera da infecção urinária, né? E tem ação bactericida. Tá bom, pessoal? Esses foram os que eu trouxe para vocês, mas para a gente ter uma visão de um todo. Como eu disse, a gente não consegue ter uma cadeira de bacteriologia, de microbiologia clínica aqui, mas a gente consegue dar um norte para vocês se imergirem nas leituras, entrarem nas leituras e desenvolverem melhor algumas coisas, se vocês quiserem mais detalhes. E aí, pessoal, quando a gente fala desses fármacos, vocês percebam que eles têm alvos diferentes. Então, às vezes, na terapêutica, utiliza-se mais de um fármaco para atingir um micro-organismo específico. Um exemplo clássico é o coquetel contra HIV, né, que são vários fármacos que têm capacidade de neutralização daquele vírus de formas diferentes. Então, existem algumas associações que dão super certo e tem algumas associações que não dão tão certo assim. Quando a gente tem ação sinérgica, é quando, exemplo, 2 fármacos, 2 antimicrobianos, conseguem um grau de morte daquele micro-organismo maior do que eles isolados. Então, esse aqui mata um tanto, esse aqui mata um tanto, unindo, eles matam 2 tantos, eles são bem mais fortes juntos. Já o antagonismo, que é diferente desse sinergismo, quando tem uma
junção boa, o antagonismo é diferente. A união desses dois fármacos tem uma atividade antimicrobiana menor do que quando eles são separados. Por isso que tem que ter muito cuidado quando a gente está fazendo a prescrição de mais de um antimicrobiano, para que eles não se neutralizem, para que não haja essa diminuição de ação e o paciente acabe, enfim, tendo uma recuperação mais dificuldade. Então, tem que ter muito cuidado. O sinergismo, ele é bom, ele é positivo, e o antagonismo, ele acaba sendo negativo para a terapêutica. Tá bom? Até aí, tudo bem, pessoal? Beleza. E agora a gente vai falar dos mecanismos de resistência. A gente já viu... Beleza, Ivan, obrigada. A gente já viu até agora muito sobre as ações e tudo, as classes, bababá. E a gente pensa assim, nossa, que coisa mais perfeita, né? Por isso que dá tudo tão certo. Mas existem vários mecanismos de resistência, pessoal. No momento que nós estamos conversando agora, existem micro-organismos desenvolvendo meios de sobreviver. E é por isso que existem as resistências. Então, como essas bactérias se tornam resistentes? Na verdade, existem as bactérias que já são intrinsecamente resistentes. Isso quer dizer que elas já eram resistentes antes. Elas não se tornaram resistentes, elas apenas foram selecionadas. Aquela comunidade bacteriana ela foi selecionada porque houve um uso massivo daquele antimicrobiano. E só sobrou ela no final daquele massacre de bactérias, e aí, como ela estava sozinha, ela foi se dividindo e virou uma população de micro-organismos resistentes. Ela já era resistente, a cromossomo dela já trazia algumas modificações nos alvos moleculares, certo? Então, eles não tinham, na verdade, geralmente essas células não têm o alvo farmacológico dos fármacos, então ela já é resistente. E a resistência extrínseca vai ter intervalo, sim. Quando eu terminar essa parte dessa primeira aula, que a gente for passar para a aula prática, aí eu vou dar um intervalozinho, sim, tá bom? Valeu. Então, a extrínseca, na verdade, é uma resistência adquirida através daquelas transferências que a gente viu na aula passada. Transferência célula-célula, por conjugação, por um fago, ou porque a célula pegou aquele cromossomo ou aquele plasmídio no ambiente. Então, essa resistência ela vai sendo adquirida através das trocas genéticas, né? E aí a célula microbiana acaba desenvolvendo características que impedem a ação do fármaco. Então, antes ela era suscetível, agora ela se tornou resistente. Antes ela era sensível àquele fármaco e depois ela se tornou resistente porque houve essa troca. Então, tem essas duas possibilidades. Ou ela já era, ou ela se tornou. Então, aqui eu trago para vocês um quadro que fala um pouquinho de alguns mecanismos de resistência pelo qual os micro-organismos se tornam resistentes, né? Isso, vai acabar ocorrendo seleção de qualquer forma, já, realmente. Um dos primeiros mecanismos, mutação cromossômica, que altera a estrutura do local de ligação do fármaco. Então, a gente tem dentro da célula bacteriana o DNA cromossômico e o DNA extracromossômico. O DNA cromossômico é aquele que está lá no nucleoide, lá todo enrugadinho. E o extracromossômico geralmente são os plasmídeos, como a gente falou. Então, o efeito nesse caso é o fármaco não poder se ligar à célula bacteriana, porque houve a expressão gênica de outro tipo de fármaco, de outro tipo de estrutura, ou em outro lugar, enfim, isso é muito comum. Mutação cromossômica que causa alteração da permeabilidade celular. Então, às vezes, as células microbianas, elas têm porinas, canais, que possibilitam a entrada desse fármaco. E quando a gente acaba utilizando esses antimicrobianos, elas podem sofrer mutação
ou podem já, enfim, ter uma mutação intrínseca, e não produzir essas porinas, ou produzir porinas diferentes que impeçam aí a entrada desse fármaco. E aí elas podem tanto ter essa mutação intrínseca, como elas podem ter a aquisição dessa informação gênica de resistência, por conjugação, transdução ou transformação. Então, um gene que permite produzir uma enzima que destrói, isso é o bloqueio enzimático, né, o mecanismo de resistência de degradação, que aí aquela enzima produzida por aquele fármaco não, por aquele micro-organismo, vai eliminar aquele fármaco, neutralizar aquele fármaco, como é o caso das beta-lactamases, ou permite a bactéria produzir uma bomba de efluxo. A bomba de efluxo eu acho tudo de mais maravilhoso, porque permite que entre o fármaco, mas aí, ao mesmo tempo que entra o fármaco, existe uma bomba que expulsa o fármaco para fora. Pode acontecer. E cada micro-organismo pode ter diferentes formas de desenvolver a resistência. Isso aqui é só um quadro de resumo, eu vou falar com mais detalhes para vocês agora. Então, percebam, essa figura está em inglês, mas ela é bem autoexplicativa, eu vou falar para vocês. No primeiro quadrinho, a gente tem o quadrinho azul, né? As bactérias não resistentes e as bactérias embaixo resistentes. Beleza. Quando a gente tem as não resistentes, elas vão se multiplicando, só que quando a gente coloca algum tratamento antimicrobiano, essas bactérias que são não resistentes, se for um bactericida, elas morrem e a pessoa fica saudável. De novo, né? Again. Se a célula for resistente, e aí a informação de resistência, não sei se vocês estão notando, é isso que está tipo riscadinho em vermelho no plasmídio. Não importa o quanto você tome de remédio, não vai fazer efeito, porque aquele micro-organismo é resistente. Então, as bactérias vão continuar se multiplicando e continuam se espalhando. Como é que essa bactéria, que antes era suscetível, se torna resistente? Então, pode haver por essa transferência genética que a gente já estudou. Isso aqui é só para ilustrar o que eu venho falando há alguns slides, tá? Então, uma é resistente à droga, a outra não é. Então, pela passagem, essa que estava com a população bombando vai se tornar resistente. Algumas não vão receber essa molécula e vão acabar morrendo, mas outras vão ser resistentes. E aí, essa população microbiana vai crescendo naquele tecido. E esses micro-organismos podem adentrar a outros tecidos, podem cair na corrente sanguínea. E aí, por ser uma comunidade mais resistente, ela é de maior difícil e mais difícil tratamento, né? Mais difícil tratamento. Então, aqui, só um exemplo. Nesses quadrinhos, a gente tem um nível de resistência aos antibióticos, do menos resistente ao mais resistente. Vamos dizer que nós estamos aqui na nossa tenra idade, nós nunca tomamos um antibiótico na vida, nunca. Somos crianças saudáveis, criadas em um lugar onde não tem doenças, nunca pegamos uma doença, tudo muito natural, nossa alimentação, tudo maravilhoso. Mas, em algum momento, a gente precisa utilizar um antibiótico. Então, aqueles micro-organismos que são mais suscetíveis, eles vão acabar sendo eliminados, como são os amarelinhos e mais próximos da cor amarela. E aqueles que são mais resistentes, eles vão continuar lá, certo? Em menor número. Mas a partir do momento em que esse micro-organismo ele começa a se adaptar àquela realidade, ele começa a produzir mais dele mesmo. Que uma célula viva, ela está em constante multiplicação, né? Uma célula microbiana viva e ativa. Então, há uma seleção natural desses micro-organismos que são mais resistentes. Não necessariamente eles se tornaram mais resistentes, como no outro caso que eu mostrei.
eles não receberam outra informação, mas aquela população microbiana ela foi selecionada. Por isso, não é bom a gente sempre tomar antibióticos o tempo todo, porque a gente está fazendo essa pressão de seleção. Porque quando a gente toma um antibiótico, não necessariamente ele vai agir somente nas células que estão provocando problemas. Eles vão atingir várias células antimicrobianas no nosso corpo. Como a gente falou na última aula, nós somos basicamente micro-organismos. Então, a gente não vai destruir só aquela comunidade microbiana alfa, a gente pode destruir outras comunidades. E aí a gente deixa essas comunidades desbalanceadas metabolicamente e suscetíveis ao aparecimento de doenças, o que é muito comum. Você utilizar um antibiótico e desenvolver uma candidemia, uma candidíase, que é mais comum, né? Do que candidemia. Uma candidíase, depois de um uso prolongado de antibióticos, é muito comum. Por quê? Você desregulou a flora endógena daquela região vaginal, por exemplo. E aí causa esse desequilíbrio. Então, é muito importante que haja um uso muito racional, que a gente só utilize quando necessário, porque a gente não sabe quando é que essa população que está aqui mais resistente, ela vai receber de presente um plasmídio. E a gente vai ter mais dificuldade ainda para tratar. Tá bom, pessoal? Tá dando para entender? Então, aqui mais um exemplo. A gente tem um indivíduo que tem várias bactérias que são sensíveis, que são essas cinzas. Tem uma bactéria resistente a antibiótico, que é essa vermelhinha. E temos bactérias que vão se tornando resistentes ao longo do tratamento porque elas sofreram alguma mutação. Então, pelo uso indiscriminado, né, ele usou a primeira vez, diminuiu aí um monte de micro-organismo, mas você percebe que a comunidade microbiana já no quarto uso é bem diferente do que no primeiro uso. Então, há uma diferença gritante. Então, imagine, você quando era bem mais jovem, quando começou a tomar, meu Deus, minha filha não tinha nem quase um ano direito, já estava tomando astro, coitada. Mas faz parte, né? Faz parte da vida de todos. Mas a bichinha estava assim, ó, as bactérias tudo suscetível. Mas com o passar do tempo, as bactériazinhas vão começando a se adaptar à realidade, sofrendo mutação, recebendo presentes, ou até mesmo sofrendo uma pressão de seleção. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Só utilizar quando realmente for necessário, tá? E aí eu vou falar para vocês mais em detalhes aqueles mecanismos que eu falei na tabela, tá bom, pessoal? Eu acredito que essa é a última parte da nossa aula, para a gente dar um descansozinho que até a minha garganta já está ardendo. Em relação à permeabilidade, como eu falei para vocês, olha que essa figura como é mágica. O fármaco vem, dá a quicada e volta. Por quê? Porque não tem por onde ele entrar. Como eu falei para vocês, as bactérias elas têm porinas, que são poros. Porinas, você lembra logo de poros. Como se fossem proteínas que formam poros. E aí, os fármacos às vezes entram por ali. Então, o que é que se faz? A bactéria ela muda sua conformação ou não produz mais aquela porina específica e impede a passagem do antimicrobiano. Quem é que gosta de fazer isso? Bacilos gram-negativos em relação à penicilina, eritromicina, vancomicina. Pseudomonas aeruginosa também gosta de fazer isso, é muito comum. Além de outras coisas que ela apresenta, mas só para ilustrar para vocês que um dos mecanismos de resistência afeta a permeabilidade daquele fármaco. O outro mecanismo é a alteração do sítio-alvo. Cada fármaco tem um alvo molecular, não é isso? Esses alvos moleculares, eles podem ser modificados pela própria bactéria. Ela produz um alvo molecular que tem uma conformação diferente, que seja bioquimicamente diferente, mas que ainda funcione para ela. Produz enzimas que inativam esses alvos, né? Ou, por exemplo, ela produz uma enzima que degrada aquele alvo. Ou seja, aquele alvo não existe mais. E o fármaco não consegue realizar aquela ação. Então, as proteínas de ligação às penicilinas,
aos beta-lactâmicos, elas são muito utilizadas pelas penicilinas, né, para inibir a produção da parede. Mas não existe só um tipo de PBP, não existe só um tipo de proteína de ligação à penicilina. Existem vários tipos. E aí a bactéria, ela pode escolher aquele tipo, né, que não tem como alvo aquele fármaco, né, que aquele fármaco não atua. É bem interessante. Então, ela vai modulando isso. E aí você pensa, não, ela fica em casa com um caderninho, fazendo planos. Não, gente, ela está só sobrevivendo, ela vai testando. Aqui testou primeiro e funcionou, se reproduz e vira aquela comunidade microbiana. Aquelas que testaram outras estratégias e morreram, morreu, acabou, no nome de seleção natural, tá? Staphylococcus aureus resiste à penicilina através dessa alteração do sítio ativo, tá? Temos também as bombas de efluxo, que essa figura está mostrando muito bem. Entra o fármaco, mas a bomba de efluxo bota para fora. Escherichia coli faz isso com as tetraciclinas. Pseudomonas faz isso com antimicrobianos também. E temos a resistência por um mecanismo enzimático, quando a gente tem a degradação do antimicrobiano. As literaturas dizem que essa forma de degradação é a forma mais importante, mais eficiente. As beta-lactamases, elas são enzimas que quebram o anel beta-lactâmico das penicilinas. Então, é um das que vocês vão ver o mais importante nos livros que vocês forem ver. Ou utilizam-se aí para suprir essa necessidade, né, já que os beta-lactâmicos não estão, vamos dizer assim, funcionando da forma que deveria, utilizam-se antimicrobianos de ligação irreversível às beta-lactamases. Então, vamos lá por partes. A gente tem aqui não sei, cadê? Deixa eu ver a minha imagem para ver que marmota eu estou fazendo. Veja. Aqui a gente tem uma célulazinha, a gente tem o alvo. Aí vem aqui o fármaco e tenta atingir esse alvo. Aí as beta-lactamases, elas vêm destruir isso aqui. Não é isso? Elas destroem esse anel aqui. Mas, o que é que acontece? Existem as proteínas que se ligam, as proteínas não, os fármacos que se ligam irreversivelmente a essas beta-lactamases, que impedem que elas cheguem até aqui. Não sei se deu para entender. O que acontece aqui? Antes, as beta-lactamases funcionavam para destruir os anéis beta-lactâmicos. Depois chegou os compostos que se ligam irreversivelmente às beta-lactamases, como o ácido clavulânico. Mas agora existem micro-organismos resistentes, inclusive, a esses novos fármacos de associação. Então, existem micro-organismos hoje que não adianta nada o que você coloque. Eles não vão ser inibidos de forma nenhuma. Então, o que acontece? Aqui, essa figura, eu trago todos os mecanismos de resistência, os 4, né? Alteração de permeabilidade, mecanismo enzimático, a bomba de fluxo, a alteração do sítio de ação, e aqui dizendo onde é que há as mudanças, né? Em nível aqui do DNA bacteriano, ou através do plasmídio, através de genes de resistência. Tá vendo? E aqui as formas de a célula adquirir essa resistência. Através de um fago, um bacteriófago, através de um plasmídio e através de uma célula que foi morta e essa outra bactéria só aceitou, pegou para ela a situação, certo? E aqui temos as superbactérias, as mais clássicas encontradas até hoje. Aproveitando que a gente está falando de super, as popstar, já que vocês são super, coloquem aí presente aí no chat para mim, por gentileza. Muito bem. E aí eu vou mostrar para vocês, olha, quais são as que a gente tem hoje. E assim, estou citando, né, gente? Vocês vão estudar isso
muito mais cuidado quando vocês estiverem pagando os módulos aí integrados que viram infectologia. Estafilococcus aureus. Tem estafilococcus aureus resistente à meticilina, que é um problema muito sério dentro do ambiente hospitalar, mas que está se tornando também um problema muito sério na comunidade. Também tem os estafilococcus aureus com resistência intermediária e com resistência total à vancomicina, que já foi um tratamento que seria alternativo, né, aos outros fármacos, como a meticilina. Temos Staphylococcus epidermidis, resistente à penicilina também. Enterococcus, com resistência à vancomicina. E Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenemases, que neutraliza os carbapenêmicos. Então, essas siglas aí, quando vocês estiverem estudando, vocês vão ver bastante. MARSA, MORSE, VISA, VRSA, VRE e KPC, então, meu Deus. E a gente acha que é um negócio muito longe da nossa realidade, mas há uma probabilidade muito grande de, no Hospital Regional Tarcísio Maia, nos hospitais próximos, terem, no mínimo, uma dessas lá. Né? E aí, tenta se controlar naquele âmbito do hospital. Por isso que é necessário biossegurança e controle de infecções hospitalares muito forte, para que esses micro-organismos não saiam da realidade hospitalar e se tornem uma doença comunitária. Isolamento também, todas as medidas de biossegurança para impedir que isso fuja ao controle. E aqui, você lembra daquele desafio dos 10 anos, que tinha as pessoas botando, como era 10 anos atrás? Aqui é o desafio dos 10 anos de um micro-organismo. Não sei se vocês estão familiarizados com essa realidade, mas aqui é uma placa de Petri. Nessa placa de Petri, a gente tem um meio de cultura e a gente inocula o micro-organismo dessa forma assim, ó. Pega um caldo com o micro-organismo e a gente pega um suavezinho e inocula assim, ó. Inocula tudo. Depois que a gente coloca esse tapete de micro-organismo, sem estar crescido ainda, a gente coloca esses discos, e esses discos estão impregnados com diferentes classes de antimicrobianos. A gente incuba isso para crescer em algumas horas, 12 horas, 18 horas, depende do micro-organismo. E aí, dependendo... Certo, Priscila, depois eu posso ver com você qual é o problema. Pode ser sua internet... mas depois a gente pode dar uma olhadinha. Então, depois que a placa é inoculada, a gente coloca esses discos impregnados com antimicrobianos e a gente bota para crescer. E a gente vê se ocorre a formação de halos de inibição. Isso aqui é um halo de inibição. Isso quer dizer que nesse disco de antimicrobiano, o antimicrobiano, ele por difusão passou para essa placa aqui, ó, radialmente, e inibiu o crescimento dos micro-organismos ao redor dele, tá vendo? Isso em 2009, esse micro-organismo que foi inoculado, ele era suscetível a todos esses antimicrobianos. Olha como ele estava 10 anos depois. Ele estava, ele completamente resistente, tá vendo? E outros ele tem uma suscetibilidade, mas muito menor da que observada antes. Então, esse é um impacto de 10 anos só de uso do medicamento. Então, você imagina como é que vai ser daqui a 10 anos. Tá feio para nós, viu, gente? Então, o que é que causa esse quadro que é muito alarmante? O consumo indiscriminado de antimicrobianos, a automedicação, principalmente, que a gente tem um processo de automedicação muito louco na nossa sociedade, a terapia incompleta, porque nós começamos a fazer o tratamento, mas não fazemos o tratamento completo, e aí a gente acaba selecionando aquelas bactérias mais fortes, e elas começam a formar uma comunidade microbiana, e isso começa a atingir o corpo de uma forma muito mais severa numa reinfecção. A prescrição desnecessária, muitas vezes, e aí fazendo o advogado do diabo, né? Tanto da parte do médico para com o paciente, que prescreve inadequadamente, sem nenhuma base
de diagnóstico prévio, já vai prescrevendo antibiótico de amplo espectro, ou na pediatria, quando a gente tem os pais loucos querendo que passe alguma coisa para o filho, porque meu filho está muito mal, e aí o médico se sente pressionado a passar. Então, tem essas duas realidades. E também tem, né, gente, o uso indiscriminado, consumo indiscriminado, não só por parte dos pacientes, mas também, como eu disse, na área do agronegócio, da agropecuária. Então, existem muitas produções de diferentes animais de corte que utilizam muito antibiótico. E isso tem causado problemas gigantescos. E o que é que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Vamos descobrir novos medicamentos. Se fosse tão fácil assim, né, gente? A gente não estava vivendo uma pandemia. Então, o que é que a gente tem que fazer? Por incrível que pareça, o procedimento de lavagem de mãos é um dos que mais ajuda o desenvolvimento de bactérias super resistentes e a contaminação de outros antimicrobianos. Porque as mãos são o principal veículo desses micro-organismos no ambiente, dentro e fora do hospital. Se a gente lavasse as nossas mãos com todo esse cuidado que a gente tem lavado agora, desde sempre, talvez a situação não estivesse tão ruim em termos de resistência antimicrobiana. O controle do uso, né, ter mais controle ainda, porque tanto do uso, do consumo, quanto da venda controlada, porque a gente sabe que existem farmacêuticos e farmacêuticos, né, da mesma forma que existe aquele farmacêutico que só vai vender aquilo com uma receita bem certinha, existem farmacêuticos que encontram médicos que também não têm ética e acabam expedindo aí receitas por valores exorbitantes. Então, tem um controle sobre isso. A educação da população, né, em relação à utilização dos antimicrobianos, que eu acho que é o grande problema da sociedade hoje, é a falta de acesso à educação de qualidade e a prescrição após o diagnóstico, se puder, claro, porque a antibiótico-terapia profilática, ela existe quando o paciente está entre a vida e a morte, né? Então, o paciente está muito mal, não dá para ficar esperando daqui a 12 horas sair um exame dizendo se o micro-organismo é suscetível ou resistente. Claro, existem situações, mas, enquanto puder esperar o exame de suscetibilidade que você vai requerer para poder passar, melhor. Que aí você vai ter um direcionamento melhor, não vai precisar utilizar um de amplo espectro, pode utilizar um mais direcionado, até mais barato, e aí atender a necessidade daquele paciente da mesma forma, certo? E era isso. Nossa primeira aula foi essa, desculpa aí o grito. Vou já fechar essa porta que está me incomodando. Agora vamos dar um intervalinho, pessoal. Vocês querem um intervalo de 15 minutinhos? Pode ser? No meu relógio são 15h55. Perfeito. Não, eu que agradeço, gente. Vamos marcar 15 minutinhos? A gente toma um café, bebe uma água. E aí vamos voltar para esse segundo horário. Porque é a parte prática, tá bom? Pois então, joia. Vou parar de gravar aqui, para não ficar tão longo. Sim, pode falar.